Nós temos que pregar a verdade, sim. Nós não estamos aqui para desfazer de pessoa, nós não estamos combatendo contra a pessoa, não é fulano, ciclano e beltrano. É o ensino maldito que está sendo propagado por essas instituições, igreja, por esses líderes pastores, por esses homens teólogos. É o ensino maldito, é a distorção do evangelho, é a banalização das coisas de Deus, onde esse povo está vivendo, sendo levado a viver, perdendo-se da direção, perdendo-se do caminho da vida, aonde tem sido privados da verdade dentro desses locais. É muita gente impedido, sendo privado da verdade dentro desses locais. Nós aqui estamos denunciando o erro doutrinário. Nós estamos aqui protestando contra o engano, a mentira, contra as trevas. Nosso combate não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não estamos aqui confrontando pessoas. Nós estamos confrontando aqui o engano doutrinário, a mentira de Satanás, o ensino errado dos ensinadores, dos falsos profetas que estão por aí. E muitos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O problema é que o cara que está sendo usado por Satanás, muitas vezes ele não sabe. Ele não sabe. É preciso a palavra de Deus ir a ele. Confrontar mesmo, irmão. É confronto com a palavra. É a espada do Espírito. O cara está lá achando que está pregando em nome de Deus, que está fazendo a obra de Deus, e ele não sabe que está sendo usado por Satanás. Ele não sabe que está sendo contrário a Cristo. Porque o que ele está levando, ensinando, os princípios dele, é contrário à doutrina de Cristo. Logo, ele é anticristo. Ele está trabalhando pelo espírito do anticristo e não pelo espírito de Deus, o Espírito Santo. Sabe por quê? Tem um exemplo na Bíblia? Tem. O apóstolo Paulo. Ele pensava que estava fazendo a obra de Deus quando estava na religião farisaica. Ele era fariseu. Paulo pensava que estava fazendo a obra de Deus, só que ele estava trabalhando para o reino das trevas, para o diabo. Mas quando ele se converte a Cristo, aí sim, ele vai entender o que ele fazia, não servia de nada. Tanto é que ele reputou, ele considerou tudo como esterco. Toda aquela vida religiosa, todos os conhecimentos da religião, todos os diplomas que ele tinha, tudo foi considerado como esterco para que ele pudesse ganhar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Ah, mas o teólogo que ensinava Paulo era Gamaliel, mas Gamaliel não levava Paulo ao conhecimento da verdade. Nós temos que ser ensinados pelo teólogo Jesus, Jesus, Jesus. É o maior teólogo para a sua igreja, para o seu povo, para todo aquele que quer conhecer de Deus, tem que ser instruído pela doutrina do teólogo Jesus. Jesus não é de pastor, não é de doutor, não é de bacharel, não é de evangelista, não é de homem algum, meu irmão. Nós temos que aprender de Cristo para conhecer a verdade que é Cristo, para conhecer o caminho que é Cristo, para estar na vida que é Cristo, para chegar a Deus só por meio de Cristo. Sem Cristo não tem vida com Deus. Tem muita gente aí pregando heresia, pregando doutrina de demônios, levando muitos para o inferno. Nem ele entra, nem deixa quem quer entrar. E fazendo 2 vezes mais filho do inferno os seus discípulos. Por quê? Porque não estão compromissados com a verdade do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo. Meu irmão, você que ensina, você que prega, você que é um ministro da palavra, um pregador do Evangelho, examine-se, examine-se. Cuida de ti e da doutrina. Analise se o que você prega está dentro da doutrina de Cristo, para que você não esteja sendo usado pelo espírito de demônios, pregando heresia e desviando o povo da verdade do Evangelho. Porque tem muitos aí que estão sendo inimigos do Evangelho de Cristo, pregando uma outra doutrina, um outro ensino, outros conceitos, que estão desviando o povo da sã doutrina de Cristo. Cuidado! Cuidado! Reflita no que eu estou dizendo. Reflitam no que eu estou dizendo. Nós não temos aqui que estar submisso a nenhum pastor, não, irmão. É a Cristo, é a palavra de Cristo. E devemos honrar os nossos líderes. Devemos, quando esses líderes estão compromissados com a verdade do Evangelho. Quando esses líderes são exemplos que pregam a doutrina de Cristo. Quando esses líderes não se contamina com o engano, com o erro, com a soberba, com a ganância, com a avareza, com a causa de ganho. Porque muitos líderes já se contaminaram, querendo o poder, o domínio, o ganho, o lucro, a glória, a honra. Muitos líderes
tiraram Cristo e colocaram a sua pessoa como soberano para a igreja obedecer. A igreja tem que estar submissa a Cristo, não é a homem de ministério algum, não é a Paulo, Pedro, João, pastor, apóstolo, bispo. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que o povo tinha que submeter a eles. Os apóstolos estavam sempre dizendo: cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebam. Não importa quem é. Ah, mas é Pedro, pastor presidente. Pedro nunca foi pastor presidente de igreja nenhuma. Ah, não, mas é Paulo, o grande apóstolo. Paulo nunca foi cabeça de igreja nenhuma. A cabeça é Cristo, o guia é Cristo. A autoridade espiritual que a igreja tem que submeter não é a pastor, a papa, a padre ou a bispo. É a Cristo, a sua doutrina. A igreja de Cristo tem que estar vivendo submissa à doutrina de Cristo, à autoridade espiritual de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo, não é pastor. Meus irmãos, tanta instrução maravilhosa aqui na palavra de Deus, para nós. Por isso que hoje eu me alimento aqui, ó. Eu peço a graça de Deus, o Espírito Santo me abre o entendimento e eu vou me edificar aqui, ó, na palavra, irmão. Porque nesses cultos aí, em muitas igrejas, escute, não estou generalizando, tá bom? Eu sei que tem homens compromissados com o evangelho, dentro de igrejas locais, que estão ensinando a verdade, amém. Parabéns para esses, que Deus abençoe cada dia mais e que vocês se mantenham cada dia mais perseverantes e fiéis a Cristo, para levar o povo ao conhecimento de Cristo. Mas eu sei que a maioria também, tem muitos que se corromperam. A maioria desses locais chamados igreja, o povo está lá vivendo em maldição, não é em bênção. O que tem de crente perturbado, o que tem de crente precisando de um psicólogo, porque está psicologicamente perturbado, mentalmente perturbado. O que tem de crente sem noção, agindo com uma atitude sem raciocinar. O que tem de crente vivendo banalização. O que tem de crente vivendo anátema, porque não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem formação. Não é levado o entendimento de Deus para ele. Ele é vivido na emoção. Ele é envolvido pela emoção. Ele perde a razão. O que tem de crente desequilibrado, o que tem de crente sendo manifestado, sendo possesso, se manifestando dentro da igreja, isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira, irmão. As coisas espirituais de Deus tu não vai conhecer dentro do movimento não, irmão. Se tu não tiver a luz de Deus, a palavra para discernir o que é e o que não é de Deus, tu vai ser levado pelo engano do diabo dentro desses locais. O que tem de crente vivendo movimento de espíritos enganadores dentro de monte, subindo monte, dentro de vigília, dentro de campanha, dentro de pacto, dentro de voto. Meus irmãos, Cristo é a luz de Deus. Cristo é a verdade de Deus. Conheça o que você precisa conhecer de Deus em Cristo, na doutrina de Cristo, no evangelho de Cristo. O resto descarta. Nada que vem, que não está dentro da doutrina de Cristo, não receba. Você vai estar vivendo anátema em nome de Deus. E o pior é que o povo vive tudo isso em nome de Deus, ó. Eu vejo o povo dentro desses movimentos malditos, aí volta tudo vazio, continuam sem entendimento, continuam sem noção nenhuma de Deus. Aí chega e fala, menino, hoje foi poder de Deus, hoje o fogo caiu, não sei se o céu, se a igreja subiu ou se o céu desceu. Isso é tudo conversa de menino. Poder de Deus é quando você sai cheio do conhecimento. É quando você é formado, crescendo na graça e no conhecimento. Aí tem poder de Deus. O poder de Deus é para levar o homem à consciência, não é para derrubar ninguém. O poder de Deus não é para ninguém estar gritando, caindo dentro de igreja, nem para estar corrodando, pulando e sambando. O poder de Deus é para manter o homem equilibrado, lúcido, sóbrio, consciente, perseverando dentro da vontade de Deus, andando com firmeza, com determinação, andando dentro do entendimento da luz de Deus. O poder de Deus não é para ninguém estar caindo, nem gritando, nem fazendo essa bagunça dentro da igreja que hoje o povo vive fazendo. Isso não é poder de Deus.
Pregador gritando, levando o povo a gritar. Pregador não prega a palavra ensinando, não ensina. Não... Olha, presta atenção nesses pregadores. Eles mostram a postura de sábio, né? Eles falam palavra bonita, porque devemos honrar a Deus, porque Deus vai para lá com teu discurso fingido, hipócrita. Prega a doutrina com uma forma simples, para o povo entender. Gente, nós temos que estar perseverando, conhecer a verdade de Cristo, não se apostatar, nem se desviar, porque muitos são os enganadores propagando o engano no meio do povo de Deus. Está aqui, gente. Tão simples. O ensino, a doutrina, a instrução que alimenta e fortalece. Mas o povo hoje não. É poder. Tem que ter poder. E o poder que o povo entende é um culto que tem gritaria, que tem cai-cai, que tem revelação, que tem profecia, que tem visão, que tem lebre come alface, as línguas estranhas, o pregador correndo, indo para lá, indo para cá, o pregador sendo a atração da igreja. Olha. Pregadores de fantasias, não da palavra de Deus. O pregador da palavra de Deus é consciente, é lúcido, é sóbrio. Ele convida a atenção do povo para a palavra, não é o desequilíbrio do povo. Ele não está querendo que o povo se emocione, grite e corra. Ele quer que o povo esteja silêncio, calado, mas atento a ouvir, irmão. Mais atento a ouvir. Então, o povo hoje não prega, gente. Olha, faz uma análise aí. Quando tu for para o culto, começa a ouvir o que aqui está sendo pregado lá e começa a analisar direitinho. Não tem nada de pregação, de instrução, amém? Deus abençoe vocês. Analise o que eu estou falando aqui e reflitam direitinho. A paz do Senhor para os meus irmãos aí. Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Meu irmão Anchieta, evangelista, lá de Petrolina. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, cuidando de nós e da doutrina. Permanecemos firmes, sendo aqueles que pregam a verdade que liberta, amém?